Olá e bem-vindo a mais um programa Saúde e Você. Fique feliz que você nos sintonizou neste canal e não mude de canal não, fique ligado porque o tópico de hoje é muito interessante. Vamos falar sobre os transtornos afetivos, o transtorno afetivo bipolar. E quando estudando uma doença, a gente estuda essa doença em 5 passos. O primeiro é o conceito, descobrindo o que a doença realmente é, a incidência, as causas, os sintomas e o tratamento. E para falar sobre esse tópico hoje, temos aqui um convidado muito especial. O nome dele é Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Arley. Graças a Deus, tudo bem. Doutor, vamos começar então. O que é o transtorno afetivo bipolar? A doença bipolar, ou transtorno afetivo bipolar, é uma doença mental, né, que deve ser tratada por psiquiatra e que envolve, o nome diz bipolar, são 2 polos. A pessoa tem alterações do humor. É uma doença de alteração do humor, né? Ou seja, a pessoa antigamente era chamada de psicose maníaco-depressiva, era o nome antigo que se dava, né? E então se mudou para transtorno afetivo bipolar ou desordem afetiva bipolar. A pessoa tem episódios de euforia, que a gente chama de mania não no sentido popular, né? De mania de colecionar, mas mania no sentido de euforia, de excitação, de extrapolar os pensamentos e sentimentos. E então alterna fase que a pessoa tem a mania, a euforia, e com fase que a pessoa tem a depressão. Então ela pode ter episódios com depressão, depois ter um intervalo, às vezes sem ter nenhum dos dois, depois pode entrar numa crise de euforia, uma crise eufórica, e pode também ficar vários anos, às vezes, só tendo um polo desse aí. Então tem algumas alternativas de como a doença se apresenta na pessoa. Mas basicamente a doença bipolar é isso, é a presença de fases de depressão e fases de euforia. Uhum. E doutor, essa doença atinge uma grande parte da população? Estudos que a gente chama de epidemiológicos, né, eles mostram que parece que cerca de 1% da população tem a doença bipolar. Ela atinge igualmente homens e mulheres, e em todas as idades pode a doença surgir, embora seja mais comum ela surgir no final da adolescência e no início da idade adulta, ou seja, mais ou menos entre 18 e 25 anos de idade é o que é mais comum de acontecer. E geralmente também o mais comum é que a primeira crise que a pessoa tem da doença afetiva bipolar é um episódio depressivo. Uhum. Há pessoas famosas que já tiveram essa doença, talvez pessoas que conhecemos? Tem algumas pessoas mundialmente conhecidas, ou quase mundialmente. Edgar Allan Poe, né, um escritor, Schumann, um musicista, né, Sir Winston Churchill, aquele britânico, que foi um homem ligado à política, famoso. No Brasil, Ulisses Guimarães, que foi senador da República. E talvez um bem conhecido pela população geral é o pintor Van Gogh, né? Van Gogh, ele tinha doença bipolar, ele tinha depressões severas e ele até se suicidou com um tiro no peito quando ele estava na fase depressiva da doença, né? É interessante que o último quadro que ele pintou, que estava na fase depressiva, era um campo de trigo com corvos, né? E em outro episódio da vida dele, quando ele estava numa fase eufórica, ele tinha pintado, por exemplo, um céu de noite muito estrelado. Então, bem diferente a produção artística de acordo com o estado do humor. Legal. Doutor, quais são os sintomas principais dessa fase maníaca ou eufórica? Os sintomas principais são a exaltação do humor. Essa é a coisa mais assim, visível no indivíduo, né? O aumento da energia, a pessoa fica com um pique assim, incrível, né? Conversa muito, a gente chama de taquilalia, a pessoa fala e fala mais rápido do que o habitual. Ela tem assim muitas ideias, uma atrás da outra, uma coisa incrível, exageradamente rápido seus pensamentos, e às vezes chega no que nós chamamos de fuga de ideias, né? A pessoa fala uma coisa, fala outra, e também o sentimento de onipotência, a pessoa se sente capaz de tudo, né? Ela faz tudo.
tem uma insônia importante também, ou seja, para ela, na fase eufórica, o bipolar, ele dorme 2, 3 horas na noite e está ótimo, está se sentindo assim, pique 3 da manhã, às vezes pega o telefone e já liga para os amigos, fazendo projetos, e está desconectado da realidade de que 3 da manhã o pessoal está dormindo, né? Mas ele está no pique total, né? Também a gente percebe no bipolar, na fase eufórica ou maníaca, uma irritabilidade importante, né? Especialmente se você tenta chegar para essa pessoa e falar que ela não está bem, que é melhor ela se acalmar, que talvez ela precise de um tratamento, ela se irrita profundamente, né? Me lembro assim de alguns pacientes realmente que ficavam irritadíssimos, quase que na beira da violência, assim, né? Se você insistisse um pouco mais, né? Então está fora da realidade. Então esse senso crítico e capacidade de avaliação objetiva da realidade ficam bastante prejudicadas na pessoa que está com a doença bipolar na fase maníaca. Uma coisa também bem comum que acontece nessas pessoas é que elas começam a fazer, por causa dessa excitação toda, essa euforia, elas fazem compras desnecessárias, compras até que não podem fazer, né? Ela usa cheque, usa cartão e não quer saber se tem saldo, se não tem, e a família vai ter que intervir em algum momento, senão a coisa pode ficar complicada, né, por causa disso. A pessoa pode ter realmente até uma falência se deixar ser levada pela doença. Também algumas pessoas com doença afetiva bipolar na fase eufórica têm algumas atitudes muito indiscretas, às vezes sexuais indiscretas, isso pode acontecer. Algumas pessoas também nessa fase usam mais drogas, né? Se já é um usuário de droga, maconha, cocaína, pode usar mais ainda, ou álcool, né? Em função de toda essa euforia. E esse polo, ou essa fase, né, da doença bipolar, pode durar semanas, ou pode durar meses, ou pode a pessoa ficar até vários anos naquela fase ali, até não ser ainda bem detectada, ou não ser tratada devidamente, né? E nos casos mais graves da doença bipolar na fase eufórica ou maníaca, a pessoa pode ter também umas alterações ainda mais fortes da mente, que é os delírios e as alucinações. Então, são os principais assim, na fase maníaca. Na fase maníaca. E na fase depressiva? Qual que é o sintoma depressiva, quero dizer? Na fase depressiva do transtorno afetivo bipolar, os sintomas são sintomas típicos de qualquer depressão, doença, né? Que são a tristeza profunda, um desânimo, geralmente pior pela manhã, a pessoa acorda de manhã péssima, ela não tem nenhuma energia para levantar da cama, sentimentos de fracasso, sentimentos de inutilidade, sentimentos de culpa, sentimento de desespero, a autoestima está lá embaixo, a pessoa se sente um zero à esquerda, como se diz, né? Ela pode ter também perda do apetite, está totalmente deprimida, né? A insônia do paciente deprimido é diferente da insônia do paciente na fase eufórica. Como eu disse, na fase eufórica, a pessoa tem uma insônia no sentido de que dorme pouco e está a todo pique, né? Na depressão, não, a pessoa até consegue deitar e dormir, mas quando chega 2 da manhã ou 3, acorda, mas está mal, não consegue voltar a dormir, queria voltar a dormir para poder relaxar, mas não consegue e fica ali com muito mal-estar, né? Muita tristeza, muito desânimo. Há uma diminuição também daquelas coisas que geralmente davam prazer para a pessoa, ela acaba o prazer, seja sexual, seja de sair, seja de estar numa reunião social, de assistir uma televisão, de ler um livro, ela tem um desinteresse pela vida em geral, né? Também ela fica com muitos pensamentos negativos, pessimistas, tipo, não consigo mais ter prazer na vida, as pessoas, estou dando trabalho para as pessoas, acho que nem Deus está se lembrando mais de mim, e acho que a vida não faz sentido, né? E algumas podem começar já a caminhar para perto assim, da ideia suicida, né? Aliás, nesse aspecto, das pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, que estão na fase depressiva, quando começa a ter ideia suicida, existe um alto risco de suicídio, né? Parece que 15% das pessoas que têm da doença bipolar e estão na fase depressiva, elas cometem suicídio. Então, é um índice meio alto. Então, basicamente, são esses sintomas assim. E existem diferentes tipos dessa desordem bipolar? A doença bipolar, ela tem um autor
a Universidade de São Diego subdividiu em vários tópicos, mas basicamente ela é conhecida como a doença bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2, né? A doença afetiva bipolar tipo 1 é aquela em que os episódios de euforia são muito mais graves, são muito mais perturbadores da pessoa. Ela realmente se desconecta da realidade e faz um monte dessas coisas que eu citei agora mesmo, né? De coisas antissociais, vamos dizer assim. E o bipolar tipo 2 é aquele quadro em que a fase de euforia é mais atenuada, é mais light, vamos dizer assim. A pessoa está acelerada, mas ela não está tão acelerada assim. Então, essa é a diferença, né? Doutor, o que causa essa doença? A doença bipolar ela tem múltiplas causas, né? Existem ainda muitas interrogações que os cientistas que trabalham com psiquiatria biológica e que trabalham com as neurociências estão tentando entender, mas eu poderia citar, assim, ela surge em qualquer idade, né? Mas ela é mais comum, isso é interessante, ela é mais comum no fim da adolescência e no início da idade adulta, entre 18 e 25 anos de idade, nessa faixa por aí. Né? Justamente essa é a faixa de idade de um ser humano em que há maiores pressões sociais, muitos desafios profissionais, né? Mudanças hormonais importantes, né? Indefinições na vida, o que eu faço, trabalho aonde, que faculdade que eu faço, eu vou casar, não vou, é agora, é depois, né? Deixo meus pais, vou morar sozinho, fico com eles e sabe, né? Ajudo meus irmãos, não ajudo, né? E, enfim, vou competir com a juventude, vestibular, então são muitas pressões, muitas indefinições, inseguranças, há uma maior exposição a comportamentos de risco, né? Drogas, álcool, sexo, AIDS e acidentes por alcoolismo e tal, e uma maior facilidade de uso de drogas, maior incidência de práticas sexuais com todos os riscos que isso traz, fatores do ambiente que o jovem está ali vivendo e se expondo a muita pressão mesmo. Quer dizer, então, esses fatores ambientais, eles produzem uma pressão muito grande no indivíduo, né? Nessa faixa etária aí. E a própria constituição da pessoa também. Eu já tentei explicar aqui em programas anteriores como que, para a gente entender 3 pontos principais do porquê que uma doença mental surge no indivíduo, é importante a gente pensar. Primeiro é a herança genética, quer dizer, as pessoas podem herdar, não a doença em si, mas a possibilidade maior de ter aquela doença do que uma outra pessoa. Um segundo ponto que pode ajudar a determinar a doença é como que a qualidade do meio ambiente infantil onde a criança passa os primeiros anos da vida dela. Ali é bem importante para desencadear ou não uma doença, um transtorno, seja na própria infância, seja na adolescência, seja na vida adulta. Então, o terceiro aspecto é a sensibilidade, ou seja, a constituição da pessoa, como que ela é. Então, a herança genética, a qualidade do meio ambiente infantil e a própria maneira da pessoa funcionar e reagir. Filhos de mesmos pais, que moram em mesmos, claro, ambientes e frequentam a mesma igreja, vão à mesma escola, são diferentes e, portanto, os mesmos eventos da vida que são traumáticos podem ter um impacto diferente em cada pessoa de uma forma diferente, porque cada um tem uma forma de reagir aos impactos que é muito peculiar, é própria dessa pessoa. Então, algumas crianças são mais, eu diria assim, mais frágeis, talvez, diante de certos problemas da vida. Então, se juntar esses fatores que eu falei, ambientais, a pressão da juventude, né, que sente a juventude na sociedade complicada, fatores genéticos influenciando, a própria constituição do indivíduo, a gente começa a entender um pouco mais por que surge a doença bipolar. E é interessante que 70% das pessoas com pai e mãe que foram bipolares, eles tiveram a doença bipolar. Então, a doença bipolar é uma doença mental que tem uma influência genética importante, né? Isso não quer dizer que a pessoa que tem um pai que teve doença bipolar, obrigatoriamente o filho vai ter que ter. Não, não é isso, mas a possibilidade talvez seja maior, talvez não, é maior de ter do que uma criança que teve pai e mãe que não tiveram a doença bipolar. Então, a doença pode ser, às vezes, desencadeada por fatores estressantes também familiares, às vezes uma separação conjugal, o alcoolismo na família, uma outra dependência química em um dos pais, uma desestruturação da família, né?
é uma doença grave em um dos pais, qualquer situação que altera seriamente o funcionamento afetivo da família, isso pode ser o fator, assim, a gota d'água, né, para desenvolver naquela pessoa mais sensível à doença bipolar. Também algumas pessoas, alguns jovens que têm a predisposição para a doença, vamos dizer assim, e elas na fase da adolescência, que é uma fase que está muito exposta, por exemplo, ao uso de drogas, né? Então o jovem que tem predisposição para a doença e vai usar algumas drogas que têm psicoativas, ou seja, drogas que têm ação na mente, essas drogas desencadear a doença. Então tem jovens que faz um surto esquizofrênico, por exemplo, faz um surto psicótico, faz um surto bipolar, porque após ter usado maconha ou cocaína ou qualquer uma dessas drogas, até substâncias chamadas listas também, né? Alguns tranquilizantes, algumas estimulantes também pode acontecer. Doutor, e essas pessoas que a gente vê que elas são super aceleradas, querem fazer tudo rapidinho, essas pessoas podem ter essa doença bipolar? Podem ter. Eu não estou dizendo que toda pessoa acelerada é bipolar, né? Mas muitas pessoas, mas todas as pessoas que são bipolar, na fase eufórica, elas são aceleradas. Eu, às vezes, fico pensando, quando vejo pessoas assim, que têm um pique incrível, trabalham 12 horas, 13 horas por dia, todos os dias, vários anos, né? Eu penso assim, algumas das pessoas são viciadas em drogas, né? Você sabe que muitas pessoas, muitos empresários, homens muito competitivos, eles funcionam meio que à base de cocaína, né? Sabia disso, né? Então, tem um pique assim, incrível. Outras não são dependentes químicas, várias, claro, né? E tem um pique muito grande. E uma vez eu estava lendo um trabalho científico, uma entrevista feita com o professor Valentim Gentil Filho, que é um professor de psiquiatria da Universidade de São Paulo, e ele comentou, realmente interessante nessa entrevista, de que realmente algumas pessoas que passam a vida assim num pique incrível, né, e que às vezes lá com 60 anos de idade vai dar uma surtada na doença bipolar, elas provavelmente, segundo o professor Valentim, talvez elas tiveram já uma predisposição para essa doença e que é quase como se elas fossem meio que, vamos dizer, um bipolar, um pouquinho abaixo do 2, quer dizer, né, que funcionavam num pique acelerado tal, e nem ela sabia, nem ninguém sabia que aquilo poderia já ser uma pré-doença bipolar, funcionando só no polo da euforia, né? Então é possível. Eu não estou dizendo que as pessoas que são aceleradas, que são bem ativas, que são bem produtivas, proativas, que elas são bipolar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que algumas delas podem ser bipolar atenuada e que em algum momento isso pode eclodir ou desencadear como a doença, né? E também nem tem por que ficar assustado, porque como o senhor falou no início, essa é uma doença que atinge 1% da população em geral. Exatamente, 1%. Você imagina uma população de uma cidade com 100 mil habitantes, né, 10% seria 10 mil, 1% seria 1.000. É bastante coisa, viu? Em 100 mil pessoas, 1.000 têm doença bipolar, é uma tristeza, né? Mas não é de ficar super 99 mil não tem, né? Legal. E, doutor, numa criança, por exemplo, como saber se uma criança tem esse transtorno afetivo bipolar? É uma boa pergunta, né? Com certeza pai e mãe devem estar assistindo esse programa. É importante fazer uma diferença entre a criança. Tem crianças que já nascem mais animadas, tem crianças que são naturalmente eufóricas. Eu estou usando agora a palavra euforia no sentido popular, né? São mais animadas, mais espoleta, vamos dizer assim, né? Elas têm um temperamento mais realmente alegre e são mais sociáveis do que outras, né? Tem muita energia, muita criatividade, né? Eu não estou falando também do déficit de atenção e hiperatividade, isso já é uma outra patologia que acontece mais com os meninos que as meninas. Eu estou falando das crianças mais alegres naturalmente, que não tem uma doença. Mas a diferença entre uma criança, como é que você pode saber se uma criança que é bem alegre, bem até meio espoleta, ela tem bipolar, ou ela é bipolar ou ela não é bipolar? A criança que não é bipolar, ela é animada, ela é acelerada, até vamos dizer assim, é rápida e pensa que é inteligente, né? Mas ela se adapta bem no ambiente familiar. Ela não tem transtorno na relação escolar também. Ela senta, assiste a aula, aprende, adora o recreio, brinca, pula e tal, não sei o quê. Vai já para a aula, faz o seu dever de casa. Então ela tem uma adaptabilidade, vamos dizer assim, no dia a dia da vida, seja na família, seja na igreja, seja na escola.
quer dizer, ela não causa nenhum transtorno por causa do seu jeito mais acelerado de ser, para ela mesma e para as pessoas. Elas são normais, né? E agora, se a criança é super irritável, se a criança fica variando muito frequentemente, está muito alegre, depois está muito desanimada, né? Se ela fica meia lenta, marcha lenta, como se diz, depois está muito acelerada, né? Ou tem falta de sono, e sem que nada explique isso, levam no pediatra, não, fisicamente não tem alteração de glandular, tireoide, nada disso. E também é importante observar se houve depressão na família, se houve doença bipolar ou a depressão na família, então já tem que ficar um pouquinho mais de antenas ligadas, né? Aí os pais devem procurar orientação médica. Então, quer dizer, resumindo, a criança que é animada e tal, ela funciona bem na escola e tal. A criança que é animada, acelerada e que já pode estar começando com a bipolar aí, ela vai ter alguns transtornozinhos. Ela não vai funcionar bem nesses locais aí que eu falei. E, doutor, como que é o tratamento desse transtorno afetivo bipolar? Temos que usar medicina, remédios ou há tratamentos naturais? Sim, as pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, se estão na fase depressiva grave, têm que ser ajudadas, têm que entrar às vezes com medicação antidepressiva. Hoje tem estudos feitos com a erva de São João, que é um medicamento fitoterápico que tem assim, resultados bons. Ainda preciso pesquisar um pouco mais sobre bipolar, mas sobre alguns tipos de depressão, usando dosagens bem mais altas do que as convencionais, pode ter algum resultado. Claro, não só isso aí, mas com outras coisas que eu vou falar em seguida. Né? E na fase de euforia, na fase de realmente a mania, as pessoas precisam usar algum medicamento, provavelmente para conter essa aceleração, essa disruptura da sua mente aí. Às vezes tem que usar o que nós chamamos de estabilizadores do humor, lítio, com muito controle do médico, o médico que trata a doença bipolar, eu repito, é o psiquiatra. E é muito importante que quem está ouvindo o programa não se automedique, não dê o remédio para o seu parente porque alguém disse que é bom, ou, enfim, não faça isso, né? Até porque tem um controle também para comprar medicação. Então, qualquer tratamento de medicação tem que ser feito com orientação médica, né? O médico que vai realmente tratar disso é o psiquiatra. E, então, importante isso. Tem momentos que é preciso usar a medicação, deve evitar o uso de bebidas estimulantes, com bebidas com cola, bebidas com cafeína, né? Porque elas estimulam a crise maníaca. Evitar, claro, drogas ilícitas de qualquer forma e de qualquer tipo, evitar as anfetaminas. Tem muitas anfetaminas que são estimulantes, que são usadas em fórmulas para emagrecer, por exemplo, né? E receitadas por clínicos, né? Então essas fórmulas são perigosas se elas têm ali os estimulantes que podem desencadear a doença bipolar, entre outros distúrbios mentais também. E um último aspecto na questão de medicação, antidepressivos podem levar a pessoa para a fase eufórica, então tem que ter cuidado também. Doutor, e quanto ao tratamento com aconselhamento e terapia psicológica? Na doença bipolar, na fase eufórica, realmente a psicoterapia não vai poder funcionar, porque a pessoa está acelerada, ela não está conseguindo fazer a conexão com o terapeuta. Então, não adianta, bate e volta o que você diz. Mas nos momentos intercrises, então é importante trabalhar com esse paciente para ele poder aprender sinais que ele pode detectar do quanto que ele tem que procurar uma ajuda antes que entre naquela crise ali. Né? Ou se está na fase depressiva, então aí realmente é importante ele ter uma ajuda psicoterapêutica, sim. Ok. Bom, nosso tempo está quase que acabando, mas uma última perguntinha para o senhor. Há mudanças do estilo de vida que podem ajudar no tratamento? Sim, com certeza. Tipo, aceitar as limitações, reconhecer que você tem realmente aquele transtorno, então tem que ter uma vida um pouco diferente do que a média da população. Como já falei, eliminar café e bebidas com cafeína, porque pode disparar a crise eufórica. Não ingerir bebida alcoólica, ter horários fixos para poder se alimentar, isso é importante para dar um descanso ao seu organismo, né? E também ao cérebro, claro. Tomar 3 refeições ao dia, um ótimo café da manhã, um bom almoço, ou nada mais à noitinha, ou um jantar bem leve, um intervalo de 5 horas entre uma refeição e outra, evitar tomar água junto às refeições,
tomar muita água longe das refeições, caminhar, exercício físico bem forte, pelo menos 5 vezes por semana, e, se possível, uma dieta vegetariana. Melhorar o contato afetivo com as pessoas e também ter uma vida espiritual, desenvolver a sua vida espiritual, o seu contato com Deus, procurar a graça de Jesus, que vai ter uma mudança assim fenomenal na vida da pessoa. Na vida espiritual há poder, ou seja, até Com de Deus certeza. pode vir a solução para um problema desse. Mas claro. Ok. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por essa aula, por todas as informações que o senhor nos deu aqui hoje. De nada. Muito obrigado por ter estado aqui com vocês. E para você que está em casa, espero que essa aula tenha sido tão benéfica para você quanto foi para mim. Saúde Você é um programa que está sempre trazendo informações de saúde para você. Então não se esqueça de assistir-nos no nosso próximo programa. Até mais!